Imagine que você foi na sua consulta, fez os seus exames de rotina e aí quando você abre o resultado, o seu PSA veio alto. E agora? Olá, eu sou o Dr. Felipe Bernardes, urologista, e a primeira coisa que eu tenho para falar para todo paciente com PSA alterado é muita calma. Por quê? Não necessariamente esse valor alterado significa que você tem câncer de próstata. Então hoje vou falar para vocês algumas outras alterações da próstata que podem fazer com que o seu PSA venha alterado. Então, obviamente que o câncer de próstata é o que mais preocupa, mas quanto mais volume de próstata você tem, mais PSA você vai produzir. Então, um paciente que tenha uma próstata de 30 gramas tem um PSA de base muito menor do que um paciente que tem uma próstata de volume mais aumentado. E aqui a gente pode estar falando de próstatas de 100, 150, mais de 200 gramas. Tem gente que, por alteração benigna da próstata, tem esse volume prostático muito grande, que além de todos os problemas que você pode ter relacionado à parte miccional, dificuldade para urinar, jato fraco, que vem junto com a hiperplasia benigna, você também pode ter um nível de PSA muito maior nesses pacientes. Mas não é só isso. Você tem algumas manipulações prostáticas que também podem fazer com que o PSA venha falsamente aumentado. E aqui nós estamos falando do quê? Algumas coisinhas. Primeiro, biópsia prostática. Então, muito cuidado para fazer PSA logo depois de você fazer um exame de biópsia de próstata, porque você manipulou, enfiou uma agulha ali para tirar uns pedaços da próstata. Isso vai fazer com que o PSA venha aumentado. Além disso, você pode ter manipulação prostática, massagem prostática, toque retal, isso eventualmente também pode fazer com que o seu PSA venha elevado. E algumas manipulações do próprio canal urinário, uma vez que a última porção do canal da urina passa por dentro da próstata, então, por exemplo, passar uma sonda vesical de demora, o uso crônico de sonda vesical ou uma sondagem, um cateterismo uretral, isso também pode fazer com que esse paciente tenha um PSA elevado. Infecções também. Então, tanto infecção urinária como especificamente a prostatite, que é uma infecção da próstata, na esmagadora maioria das vezes uma infecção bacteriana da próstata, também podem fazer com que o seu PSA venha bem elevado. E aqui a gente tem alguns pacientes que têm uma infecção crônica da próstata e você tem quadros mais dramáticos que a gente chama de prostatite aguda. Você tem uma baita infecção da próstata, inclusive com a possibilidade de formar abscessos dentro da próstata, são áreas isoladas, como se fossem lojas que ficam com pus dentro da próstata, e isso pode fazer com que o seu PSA aumente muito. Já vimos pacientes com PSA com mais de 40, mais de 50, que é o equivalente até a pacientes que têm câncer de próstata já com início de metástase para o osso, por exemplo, tem esses mesmos valores de PSA. E esses pacientes tratando da infecção de prostatite aguda, resolvendo esse quadro, o PSA despenca para 1,5, para 2. Então, tem que tomar muito cuidado na interpretação do PSA nesses cenários. Não basta só o valor por si só. Precisamos olhar todo o quadro clínico do paciente. E temos o inverso? Sim, temos o inverso também. Você pode, às vezes, ter um valor de PSA mais baixo no exame e, na verdade, o seu PSA real ser maior. E aqui, os principais culpados são medicações. Nós temos duas principais. Nós temos a dutasterida e a finasterida, cujo principal uso é no tratamento da hiperplasia prostática benigna, para tentar reduzir um pouco a massa prostática, mas a regrinha que a gente faz normalmente é considerar
o dobro do valor de PSA desses pacientes que fazem uso crônico dessas medicações. Então, se você tomando esses remédios, seu PSA veio 1,5, a gente já considera que talvez sem a medicação o seu PSA seja em torno de 3. Hoje a gente também tem o uso desses remédios para outros fins, eventualmente paciente que está fazendo uso para alopécia, para queda de cabelo, e também pode ter alteração nesse sentido. Então, muito cuidado, interpretação do PSA é uma arte e a gente precisa levar todas essas informações em consideração para realmente entender o seu resultado.